2019, a América Latina entrou num cenário de caos, que muitos analistas preferiram definir esse período turbulento assim. Mas o que será que a gente pode esperar para 2020? Meu nome é Arthur Murta, eu sou professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, sou especialista em América do Sul, em política sul-americana, política externa do Brasil para a América do Sul, e a Carta Capital me chamou para esse desafio, que é tentar pensar em cenários para o que vai ser da nossa região no ano que vem. A grande mudança do Brasil é que historicamente a gente pode falar talvez em 100 anos de diplomacia brasileira, o Brasil ele sempre foi um grande mediador regional. Então ele sempre foi o articulador, diga-se de passagem, de democracias na região, principalmente depois da nossa redemocratização. Seja no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, o Brasil sempre foi um ator que trazia estabilidade para a região. O governo Bolsonaro trouxe uma mudança, que é a mudança de trazer aparentemente instabilidade para a região. E isso é uma mudança significativa na ação do Brasil para a América do Sul e do que a gente pode esperar, do que a gente já veio assistindo em 2019 e do que a gente pode esperar para 2020. É um Brasil que se propõe a ser um articulador aparentemente econômico, que a grande proposta do Brasil, talvez, para a região, seja tentar diminuir a nossa TEC junto ao Mercosul, a tarifa externa comum, junto aos outros parceiros comerciais, isso junto à Argentina certamente vai ser um entrave, mas pensando em fomento das democracias na região, e aí na região eu expando a América do Sul para a própria América Latina, eu acho que existe uma possibilidade muito grande de haver uma perda de prestígio do Brasil, que já inicia-se em alguma maneira, ou seja, os países da região já não enxergam mais o país como esse articulador regional, e agora num cenário de México despontando como talvez um possível articulador da região expandida, América Latina, a Argentina com uma mudança também de paradigma em relação ao Brasil. São cenários que tendem a trazer uma diminuição, talvez, do que vai ser o papel do Brasil na região e, claro, dos nossos vizinhos deixando de reconhecer o Brasil como um paymaster, como uma pessoa um ator que tende a fomentar a integração regional e a ser um articulador de políticas da região. As recentes eleições do Uruguai, com a eleição do Lacalle Pou por uma margem muito pequena dos votos, acaba também trazendo uma mudança para a região. O Uruguai vinha passando por um período de 15 anos de governo da Frente Ampla, um governo progressista de esquerda. No entanto, o Uruguai talvez seja hoje uma das democracias mais sólidas que a região tem, principalmente porque o seu período de transição pós-ditadura foi um período em que a justiça de transição de fato funcionou. O Uruguai hoje dá sinais de que sim, haverá alguma mudança, principalmente talvez mudança na pauta comercial, na pauta econômica. Talvez a gente assista um Uruguai pleiteando maiores ganhos junto ao Mercosul, mas sem dúvida nenhuma o Uruguai não tende a ser um país de ruptura. Eu acho que haverá alguma mudança, mas não deve ser nenhuma mudança muito significativa, dadas outras mudanças expressivas que a gente tem visto na região. A Argentina, que também acabou de passar por um processo eleitoral, vai trazer talvez muita gente fala se vai ser um novo kirchnerismo, se a gente vai assistir a Cristina 2.0. A verdade é que, de toda maneira, é uma política de ruptura em relação ao Macri, mas Fernandes não vai ter como fazer uma ruptura muito agressiva, como algumas pessoas esperam, até pelo local econômico que a Argentina está hoje. A Argentina não pode ter uma política de muito enfrentamento com o Brasil nem com outros atores regionais, e é o que o Fernandes já está tentando fazer agora, antes dele tomar posse, mostrar-se como um articulador, como uma pessoa disponível a conversar com todo mundo, articulando-se com o FMI, que a Argentina também não pode negligenciar. Eu acho que o grande ponto com a Argentina em 2020, sem dúvida nenhuma, e talvez o que a gente está mais curioso para ver, é como vai se dar a relação com o Brasil. Fernandes claramente é um apoiador do Lula, de maneira explícita, ele se coloca assim, e Bolsonaro abertamente falou que foi uma tristeza que ele tivesse ganho. Eu acho que Brasil e Argentina vão viver um tensionamento que há muito tempo a gente não assiste, e o que pode acontecer com essas relações Brasil-Argentina para 2020, sem dúvida nenhuma, vai ressoar fortemente no Mercosul. Então, pensar a Argentina para 2020 é pensar também um pouco do futuro do Mercosul para 2020.
O Chile se tornou, em 2019, esse modelo de levante social para muitas sociedades, ou seja, muitas sociedades da região começaram a olhar para os levantes de Santiago e dizer: esse é o nosso modelo. Principalmente porque os levantes do Chile foram levantes, acima de tudo, anticolonizadores. E isso faz com que tenha uma ressonância, essa pauta tenha uma ressonância muito grande na América do Sul. Para 2020, a gente tem que... O único cenário... O Chile tem um cenário para 2020, que é o Piñera dialogar, como ele começou a dialogar, com a população. A aprovação agora, a sinalização de que o Chile vai fazer uma nova constituinte, sem dúvida nenhuma, é reflexo desse cenário. O Chile, as manifestações ainda não acabaram. É claro que com algumas seções do governo, a população chilena começou a se desmobilizar em alguma medida, mas a população chilena também já deixou claro que não vai sair das ruas. Para 2020, o que a gente pode esperar do Chile é um Chile muito mais voltado a entender-se enquanto ator social, diferente do que a gente vinha assistindo no Chile dos últimos 10, 15 anos, que era o Chile pensando em ator econômico, política comercial, principal ator de um modelo liberal para a região. O Paraguai passou por uma situação política tensionada agora em 2019 com o quase impeachment do Mário Abdo. Quem tentou salvar o Mário Abdo do impeachment foi o governo Bolsonaro, que foi talvez quem quase causou que esse impeachment acontecesse quando o Bolsonaro tentou renegociar o valor pago por energia em Itaipu. Isso é um tensionamento histórico do Paraguai com o Brasil, é essa uma das principais justificativas que faz com que o Paraguai se utilize dessa tese de que o Brasil ele é subimperialista na região, principalmente por conta das negociações de Itaipu, e agora nesses próximos 2 anos, 3 anos, a gente vai assistir Brasil e Paraguai renegociando o Tratado de Itaipu. O Tratado de Itaipu tinha validade de 50 anos, vai vencer e vai ser no governo Bolsonaro e no governo Mário Abdo que esse tratado vai ser negociado. Itaipu é importantíssimo para o Paraguai, para a economia paraguaia. Mário Abdo também assume agora a presidência pro tempore do Mercosul, inclusive recebeu do Brasil a presidência nessa semana. O que a gente pode assistir, sem dúvida nenhuma, para o próximo ano é um Paraguai que vai tentar se apoiar nessa amizade do Brasil para ganhar maiores vantagens numa possível renegociação do tratado com o Paraguai, o Tratado de Itaipu. Se o Brasil vai ceder e vai tentar se aproveitar também dessa amizade para ter mais ganhos para o que se enxerga como um ganho nacional no Brasil, isso a gente só vai conseguir ver quando as negociações de Itaipu recomeçarem. A Bolívia é possivelmente a maior incógnita que a gente tem para 2020. A Bolívia, que era um dos países mais estáveis da região, inclusive com um dos maiores crescimentos econômicos da região, com a democracia estabilizada, acabou de passar por uma ruptura que todo mundo acompanhou. E para a verdade é que para 2020 a gente não sabe o que pode acontecer com a Bolívia, porque a gente precisa primeiro entender o que vai ser o governo da Bolívia. Existe agora uma disputa, inclusive, de quem serão os candidatos à presidência da Bolívia. A OEA, que fez uma intervenção importante no sentido de intervenção de relevo na política da Bolívia, também alguns atores da região começam a questionar a legitimidade da OEA por conta da ação na Bolívia. O próprio Evo Morales, que agora está em asilo no México, ele tem questionado muito o papel da OEA na região. Então eu acho que olhar para a política da Bolívia, considerando que a gente não tem ainda o que vai ser o governo da Bolívia, não tem como fazer nenhum tipo de previsão sem entender quais que serão as mudanças de governo que vão acontecer lá, mas eu acho que olhar para a política boliviana 2019 e 2020 é a gente também olhar para o papel das instituições internacionais na região, que nesse momento a gente tem uma grande instituição, que é a OEA, já que as outras instituições que a gente criou, principalmente no último decênio, foram instituições que foram sendo enfraquecidas por outros governos ano após ano, e hoje a gente não tem grandes instituições de relevo da região. Então olhar para a política boliviana é também fazer com que a gente olhe para instituições internacionais. Desde as eleições de 2016 no Peru, a gente vem assistindo uma instabilidade muito grande política no país. Naquele momento, as eleições eram entre Keiko Fujimori e o Pedro Paulo Kuczynski. O Pedro Paulo Kuczynski entrou como esse lugar de antagonismo ao fujimorismo, que a Keiko, e que o fujimorismo ele é muito forte no Peru até hoje. E a Keiko, ela, por ser filha do Fujimori, acreditava-se que ela ia dar o indulto a ele, assim que ele for. O Fujimori foi o ditador peruano na década de 90 e que estava preso por crimes de guerra, enfim.
Acreditava-se que a Keiko Fujimori ia dar o indulto a ele, acabou que ela não ganhou. Desde então o país entrou numa super instabilidade democrática, com vários presidentes se suicidando por conta de investigações da Odebrecht também, envolvendo corrupção, e o Peru entrou num lugar de caos. Agora o Martín Vizcarra, que é o atual presidente do Peru, ele tem tentado colocar o país num lugar de estabilidade democrática, mas a verdade é que desde 2016 o Peru ele vem passando sim por sucessivas crises políticas. Acredita-se que em 2020 o país consiga estabelecer algum tipo de equilíbrio. O governo do Ivan Duque, que é um governo de direita e que foi eleito principalmente com todo o debate do processo de paz colombiano e que várias pessoas, setores expressivos da sociedade colombiana não concordaram com o processo de paz por acreditar que ele era muito leve, pegou muito leve em relação às Farc, toda a questão dos guerrilheiros, dando indulto para alguns deles, enfim, isso foi uma questão muito tensionada na política colombiana. O Ivan Duque ele ganha, o Ivan Duque é um político de direita, que inclusive tentou em algum momento durante a campanha das eleições no Brasil ano passado, tentou se atrelar ao Bolsonaro, apoiou a vitória, congratulou o Bolsonaro pela sua vitória. A política colombiana ela passou por uma ruptura muito recente agora por conta das eleições municipais. Os partidos de direita perderam prefeituras importantes no país, inclusive a prefeitura de Bogotá, que ganhou uma mulher lésbica, progressista, e isso mostra também uma insatisfação da sociedade colombiana com algumas políticas que já vêm sendo implementadas pelo Ivan Duque, principalmente nas pautas de educação e também previdência. Então o cenário colombiano é um cenário bem próximo do cenário brasileiro. A gente assistiu agora, no último mês, várias manifestações acontecendo nas principais cidades da Colômbia contra algumas políticas que se assemelham à política de austeridade que a gente está assistindo em toda a região. E Ivan Duque vai ter que dialogar com essas bases, e principalmente na pauta de educação, de ensino superior, que é quem mais tem, que o setor, os secundaristas e os estudantes de ensino superior são basicamente as pessoas que estão puxando essas manifestações na Colômbia hoje. A Venezuela, que há muitos anos já se coloca como a crise política mais difícil de ser compreendida da região, para 2020 eu acho que o que a gente pode esperar é uma manutenção desse cenário que a gente está vendo de instabilidade. Do Guaidó, que se coloca como esse autoproclamado presidente da Venezuela, seguir buscando outras forças internacionais para que ele possa ser reconhecido em alguma medida, o Maduro não abrindo mão do que ele já está conquistando na Venezuela, de se manter no poder. Eu acho que o ponto crucial para a gente entender Venezuela 2020 é olhar para a Venezuela como crise humanitária e que tem um transbordamento importante para a região, ou seja, hoje a Venezuela tem o maior fluxo de imigrantes, inclusive pensando em perseguição política de refugiados, para o continente. E isso não é algo que a gente pode negligenciar. Então, para 2020, e aí eu não acho que seja exatamente uma análise, mas seria muito mais um desejo de que os países da região eles se articulassem para entender a crise humanitária que está acontecendo na Venezuela e não no nível que acontece hoje. O debate dos países, do próprio Grupo de Lima, é um debate como salvar a Venezuela dessa crise política. Isso é algo que sai de lugar nenhum para lugar nenhum, não há não há saída para esse debate de crise política que o Grupo de Lima está tentando fazer já há muito tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, o que os países da região podem fazer, sim, é tentar administrar a crise humanitária que acontece na Venezuela com transbordamento para todos os países da região. Não dá para pensar também a política da Venezuela sem entender que essas duas forças antagônicas que se colocam hoje na Venezuela, o Maduro e as forças de oposição, elas estão disputando poder. Então, enquanto o Maduro permanecer na Venezuela como o presidente, essa oposição e os atores externos também que estão envolvidos nesse processo não vão baixar a guarda. E com isso eu não estou defendendo que a saída é dissolução total de governo, absolutamente. Mas de mostrar que, enquanto o Maduro estiver no poder, esse caos ele não vai se resolver. Não quero com isso também advogar que, uma vez que o Maduro saia, o caos se resolve. Não.
Mas esse antagonismo ficou tão bem estruturado na Venezuela hoje, bem estruturado com consequências humanitárias enormes, mas estruturou-se de tal maneira que não há cessão. É uma disputa de poder tão consolidada que o caos tende a permanecer. As eleições que a gente assistiu na América do Sul entre 2018 e 2019 acabaram criando um espaço político importante para as direitas da região, para as várias formas de direita na região, já que a gente tem direitas muito distintas na nossa América do Sul. O grande ponto para 2020 é que a Argentina se coloca hoje como o país mais expressivo com um governo de esquerda na região. Talvez o único outro governo que se colocaria de esquerda seria a Venezuela em alguma medida, que também vive uma situação muito sui generis. Olhar para a Argentina hoje é olhar para uma Argentina que está tentando dialogar principalmente com o México, que na América Latina tem um governo também de esquerda, o México também se colocando como um país importante para a região, e a Argentina está direcionando tudo que pode para o México, porque ali há um diálogo. E eu acho que isso é um gancho importante para a gente repensar Mercosul a partir de 2020. Com as eleições do Fernandes e com o Tabaré Vázquez no Uruguai ainda como presidente, pensava-se que haveria mais uma vez um equilíbrio de forças políticas no Mercosul, com Brasil e Paraguai de direita, Argentina e Uruguai de esquerda. A eleição do Lacalle Pou agora no Uruguai acaba reestruturando a política do Mercosul para o que a gente já tinha até agora, 3 países de direita, 1 país de esquerda. A diferença é que agora a Argentina, que é o segundo país mais importante do Mercosul, é o principal parceiro comercial dentro do Mercosul para o Brasil. A Argentina se coloca agora em outro local do espectro político. Isso fala muito sobre o que a gente pode esperar do Mercosul, mas isso também fala muito do que a gente pode esperar sobre a Argentina. A Argentina vai ter que fazer política num cenário de governos de direita. E a Argentina vai fazer política no Mercosul num cenário de governos de direita guiando o Mercosul. Com isso, eu acho que o cenário que a gente vai assistir é um Mercosul cada vez menos voltado a uma integração plena, que é o objetivo do Mercosul. Eu acho que para falar sobre o Mercosul é sempre importante deixar claro que integração regional não é pauta de esquerda. A gente interpreta hoje que países se integram a partir de países que são progressistas, mas na verdade pensar em integração regional na América do Sul é pensar principalmente regionalismo aberto latino-americano da década de 90. O Mercosul ele foi criado nesse marco do regionalismo aberto que é muito liberal. Talvez o que a gente vai enxergar para o Mercosul agora é esse retorno às raízes de um Mercosul focado única e exclusivamente em comércio. A gente não sabe o que vai acontecer com o FOSEM, que é o Fundo de Convergência do Mercosul. A gente não sabe o que pode acontecer com todo o setor social do Mercosul, as políticas educacionais do Mercosul, que o ministro da Educação do Brasil, ele disse que ia se retirar, mas o Mercosul não pode se retirar, não é possível se retirar do Mercosul apenas em uma pauta, que é a pauta da educação. Enfim, é um cenário complicado para o Mercosul, mas muito possivelmente a gente vai assistir um Mercosul voltando-se apenas para a pauta comercial e econômica.